Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao CEGESP. Ainda estamos com as atividades 100% virtuais aos domingos. E no dia de hoje vamos começar com a leitura Moradias de Luz, do livro Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. Certa vez disse o Divino Mestre: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Certamente Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais alto. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Sem dúvida, encontramos amigos dos mais diversos matizes, em toda parte, desde os palácios e mansões aos barracos e choças em que as criaturas partilham da riqueza e da penúria conhecidas no mundo. É razoável, porém, ponderar que os chamados ricos e pobres residem, mentalmente, no contexto das ideias que alimentam diante da vida. Vemos os portadores de patrimônios de ordem superior, mantendo-se nas edificações cujas linhas e particularidades lhes revelam a altura social e as prendas do reconforto. E notamos a multiplicidade das provações dos que se acham retidos nas mais atribuladas condições da existência. Temos os irmãos que se vestem na estamenha da pobreza material e aqueles outros que se julgam triunfadores nos ápices da cultura e da fortuna de que são detentores. Se alguns se regozijam com a posse transitória do ouro, muitos gemem sob o peso de tarefas sacrificiais. Lamentamos o ressentimento de numerosos companheiros segregados com privações e necessidades. Embora as muitas exceções existentes no assunto, e igualmente lastimamos a indiferença de muitos amigos ante o sofrimento das vítimas da penúria da vida material, como se essa penúria não existisse, reclamando de nossa parte essa ou aquela migalha de nosso socorro e solidariedade. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, e a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Nesse critério, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira moradia de luz espiritual, nos acolha a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso Mestre e Senhor, em todos os tópicos da vida, para que a nossa mente, por moradia luminosa, agora e sempre. Olá, meus irmãos, meus amigos, é com muita alegria que estamos aqui reunidos de novo, com a possibilidade que a tecnologia nos permite. Infelizmente não estamos podendo novamente estarmos juntos fisicamente, mas isso não impede que os nossos corações estejam irmanados no Cristo. Então, o capítulo que nos cabe às reflexões de hoje é o capítulo 3º do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse item que nós vamos tratar está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então o Mestre disse: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse,
eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Vamos situar essa fala do Cristo, vamos analisar em que circunstância, em que ambiente, em que momento ela foi proferida, porque a partir daí nós conseguimos extrair a verdadeira mensagem do Cristo. Então essa fala dele foi para os discípulos, né, momentos, algumas horas antes do momento final da crucificação. Então, na noite anterior, em que ele se reúne com os seus discípulos, e Jesus gostava muito de partilhar da refeição com os seus amados discípulos, a refeição física, o pão físico, mas também porque era um momento em que ele partilhava o pão da esperança, em que ele partilhava o pão do amor, em que ele fortalecia os seus discípulos. Então, este foi mais um dos encontros íntimos de Jesus com os seus discípulos, em que ele preparava-os para o momento da sua partida. Os discípulos não sabiam exatamente o que ia acontecer, né? Nós sabemos o desfecho dessa história, mas vamos voltar a nossa mente a 2000 anos e vamos nos colocar naquele lugar, né? Para avaliar, para analisar o que o mestre quis dizer. Então, os discípulos não sabiam o que estava efetivamente por vir. Então, Cristo, que sabia que partiria e que precisava deixar uma mensagem forte, inscrita no coração e na mente dos seus discípulos, ele vem para dizer: não turbe o vosso coração. Que vosso coração não se turbe, não se desesperem, não se percam com o que vai acontecer. Não se percam em momento algum da trajetória que vocês vão traçar. Então, essa primeira fala do Cristo, que depois ele vai continuar para explicar o porquê, é uma fala de esperança. É para dizer aos discípulos que ele iria deixá-los fisicamente, mas que nunca, em hipótese alguma, ele estaria apartado dos seus. E os seus hoje somos nós. Na época, os discípulos, aqueles que estavam encarnados, mas até hoje, Jesus está presente conosco. Embora nós não estejamos 100% ainda presentes com Ele, porque não conseguimos ainda edificar em nós o reino de Deus, que é o objetivo do Cristo, fazer com que nós edifiquemos em nossos corações o reino de Deus, mas Ele permanece conosco. Sempre permaneceu, antes mesmo de nós pensarmos em ter consciência, porque Ele é o governador do nosso planeta, Ele é o criador do nosso planeta, Ele é o arquiteto do nosso planeta. Então, Ele estava conosco, esteve conosco fisicamente e continua conosco. Então, aqui Ele iria deixar os seus discípulos, Ele iria deixá-los e precisava que ficassem com eles uma mensagem de esperança, de força, porque os próximos momentos desses discípulos, os próximos tempos seriam muito difíceis, como nós sabemos, como foram séculos e séculos de lutas do cristianismo nascente, enfrentaram os discípulos do Cristo, os cristãos, terríveis provas, nós sabemos muito disso, perseguições por séculos e séculos após. Então, o Cristo veio para para fazer desses discípulos fortaleza, para que eles fossem o pão para alimentar as gerações futuras, divulgando e sendo os divulgadores da sua palavra. Então, quando ele diz não se turbe o vosso coração, é isso que ele queria dizer. Não se desesperem, não há razão, não há porquê. Então, eles conviveram com Jesus 3 anos, né? Foram esses 3 anos das pregações intensas do Mestre junto com os seus discípulos. Então, de uma hora para outra, eles se verem sem a figura física daqueles que era o seu amparo, ia ser para eles muito difícil, como foi. Mas Jesus
naquele momento preparava-os para dizer: não se desesperem, crede em Deus, crede também em mim. Me acompanharam durante tanto tempo, me conhecem, acreditem naquilo que eu digo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu vou para preparar para vocês o lugar. Então ele já dizia que ele iria, mas que voltaria e nos tomaria para ele, para que pudéssemos ir até onde ele estava e de lá não nos separaríamos nunca mais. Essa mensagem que ele deixa. E ele de fato, depois nós sabemos da história, vai para a crucificação, passa por uma crueldade inominável, a maior injustiça de todos os tempos, de que nós temos conhecimento. E a vida segue para os seus discípulos, para todos aqueles que o amavam e que ele também amava. E eles continuam fortalecidos pela palavra do Cristo. E essas moradas, que eram essas moradas? Nós temos que analisar essas moradas, sob dois aspectos. As moradas exteriores e as moradas internas, interiores. Essas moradas exteriores são os diversos planetas, locais geográficos ou não, que circulam nesse universo maravilhoso e magnífico que o nosso Criador construiu. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai, há muitos planetas, moradas geográficas mesmo, como a Terra. A Terra é uma morada. Nós já habitamos planetas primitivos e, em razão hoje de estarmos num outro patamar evolutivo, habitamos uma morada que é um planeta de provas e expiações. Logo mais, já avistamos em alguns séculos à frente, uma nova morada, a morada do planeta Terra de regeneração. Habitamos há algum tempo uma morada que era o planeta primitivo. Então essas são as diversas moradas, como há muitas, inúmeras. Eu estou achando um dado bastante curioso, que me escapa a capacidade de compreensão, mas eu vou passar os números. Vejam, estima-se que há 200 bilhões de galáxias. Isso significa trilhões de planetas. Porque só a nossa galáxia, ela tem 100 bilhões de sóis como o nosso. E cada sol com o seu conjunto de planetas. Então é uma coisa que nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos compreender. Porque é imenso. Né? Os cientistas falam de multiverso, não é nem mais universo. Tamanha é a quantidade que eles dizem de energia que há no espaço escuro, no espaço não conhecido, que isso seria impossível de caber num único universo. Por isso a ciência fala de um multiverso. Essa é a casa, é a construção do Criador, e dentro desse multiverso há essas infinitas moradas, infinitos planetas que nós vamos habitar de acordo com o nosso estágio evolutivo, não é mesmo? Então essas são as moradas externas, é aquilo que a gente pode dizer que são os planetas, né? Saturno e Júpiter. Nós temos informações, Júpiter, que é tido como o plano espiritual mais evoluído do nosso sistema solar. Há uma informação nos trazida pela codificação de que, por exemplo, né, quem habita Júpiter, um exemplo é Mozart. Nós temos essa informação trazida da codificação, né? As sinfonias de Mozart realmente não eram deste planeta, ele já era um espírito que habitava um outro planeta, uma outra morada, e que esteve aqui
por razões que nós não conhecemos exatamente, mas podemos imaginar, né, que a sua obra de arte belíssima, né, a música, o som, foi um presente de Deus para nós aqui no planeta Terra. Há também uma outra informação, essa trazida pela própria mãe de Chico, Maria João de Deus, de Saturno, onde os mares são lilás, da cor lilás, onde os espíritos, eles não andam, eles flutuam, eles volitam, né? A gente fica imaginando assim, o que nos espera, né? Que morada é essa em que nós não temos mais esse corpo pesado que nos chumba ao chão, esse corpo que pela nossa ainda incapacidade de compreender o amor e de amar completamente, ainda nos faz unidos ao planeta de provas e expiações. Então, esses espíritos, por exemplo, que habitam moradas como Saturno, Júpiter e outros planetas, eles têm a possibilidade, a permissão de irem de moradas em moradas, né? Coisa que para nós não é possível. Não é possível porque ainda somos espíritos engatinhando. Nós estamos muito mais próximos das moradas do início da caminhada do que no final. Nós chegaremos lá também. Então isso nos dá um consolo e uma esperança imensos, né? De olhar e enxergar que este nosso planeta de provas e expiações, um planeta tão pequenininho, perto deste multiverso, mas que é de uma beleza tão maravilhosa e que às vezes nos passa despercebido, né? Um céu azul desse, mares maravilhosos, uma infinidade de espécies de animais, de pássaros, um canto, a música, a beleza e a diversidade das plantas, das cores. Então, se este é um planeta em que nós ainda somos espíritos tão rebeldes, merecemos habitar, imagine uma morada onde o mar é lilás e onde os espíritos flutuam e voam. Não é realmente esperançoso, né? Não é esperançoso imaginar que há esta morada na casa do Pai e que um dia chegaremos lá, mas como chegaremos lá? Quando a gente desencarnar, alguém vai vir nos buscar e vai dizer, agora você merece morar neste planeta, ó, tome de presente para você. Não é assim. Nós sabemos que não é assim, porque faremos jus a uma morada melhor do que a que habitamos, se a morada interior, a morada que nós construímos dentro de nós, for compatível com esta morada bela que nós desejamos chegar. Então, o segundo aspecto é essa morada interior. É dessa morada interior que o Mestre também fala. Não se turbe o vosso coração, acalma o seu coração. Não se afaste de mim, eu sou a rocha, eu sou o pão, eu sou a esperança, eu sou o amparo, eu sou a muleta, eu sou tudo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem caminha com o Cristo está no caminho certo, tem que edificar dentro dessa morada interior os seus ensinamentos, eles têm que ficar mais sedimentados mesmo, para que a gente não fique titubeando com frequência. Então essa morada interna é que refletirá a morada externa para onde vamos. Nós temos conhecimento, sabemos disso, que há espíritos que estão desencarnando e já estão sendo levados para mundos primitivos porque não estão podendo mais encarnar na Terra por uma diferença vibratória. E essa diferença vibratória é em razão da morada interna que eles não construíram ou que construíram muito mal. Então, para esses irmãos aos quais foram dadas muitas chances, sabemos disso, mas que fizeram a opção, porque todos nós temos escolhas, temos o livre-arbítrio, as escolhas não foram as mais felizes. Então, em razão disso, as moradas que os esperam serão condizentes com o íntimo
que eles construíram. Eles não vão para um planeta onde há 4 luas, Júpiter tem 4 luas, onde os mares são coloridos, como Saturno, onde há belezas inomináveis que nós não alcançamos porque ainda não nos é permitido. Eles não irão porque o íntimo deles não permite ainda. Então, que nós tenhamos em nossos corações esta noção bastante clara de que quando Cristo fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, Ele está dizendo que a morada que nós pretendemos alcançar, ela será um reflexo da morada interior que nós construímos. Ela é um espelho daquilo que nós construímos. Então nós temos que estar preparados para isso. O Mestre não nos falta um segundo. Podemos olhar para trás dos nossos períodos de dificuldade, de provas severas, de lutas e de dores, que todo mundo já teve, está tendo e com certeza ainda teremos que passar. Este momento desta pandemia que toma conta do planeta todo é uma prova coletiva imensa. Há dificuldades imensas por muitas pessoas e não falta o amparo do Mestre. Vamos puxar na memória um momento difícil por que passamos. Se não tivemos o amparo, a mão, o ombro de um amigo, se não tivemos um telefonema que nos tirou de uma situação de desespero, uma página de um livro que abrimos sem a intenção específica, mas que trouxe um alento, um outdoor, que você lê uma frase, ele sempre esteve ali, mas naquele momento, Jesus falou com você através daquele outdoor, de uma frase simples, Jesus te ama. Naquele momento ela fez muito sentido, quando antes não fazia. O que é isso? É o fruto do acaso? É um golpe de sorte? Não. É o Mestre que caminha conosco. E nós estamos caminhando com Ele? Porque Ele não nos desampara. Está aqui em João. João diz. João relatou que esteve com ele e ele disse, eu vou e volto. Que retorno é esse? É o retorno físico? Estamos aguardando o retorno físico do Mestre, como algumas religiões aguardam? Não, nós sabemos que não, e nem seria preciso. Para nós, o Mestre já voltou, o Mestre já reencarnou. O Mestre é a encarnação numa doutrina, a doutrina dos Espíritos. O Mestre voltou na forma de um consolador. Ele voltou como disse que voltaria. Porque quando esteve fisicamente, esteve pela necessidade de ser um amparo naquele momento em que a Boa Nova era introduzida no nosso planeta. E era preciso que ele fosse a fortaleza daqueles que seriam os seus divulgadores. Então ele veio para isso. Ele veio para ser isso. E aí ele foi e disse, voltarei. Voltou através das comunicações dos Espíritos, da doutrina codificada, mas a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos Espíritos. Então ele voltou através do mundo espiritual mesmo. Esse é o Cristo que retorna, o Cristo Consolador, o Consolador prometido. Por que retornou agora? Porque nós precisamos dele para a transição planetária. Nós precisamos desse reforço de consolo, nós precisamos que ele nos resgate para que tenhamos condições de enfrentar esse momento da transição planetária com ele novamente sendo o nosso esteio. Porque serão grandes as lutas da transição planetária, como estamos vendo. Então nós temos de novo o Mestre entre nós, através da doutrina espírita, através das comunicações que continuam acontecendo, que nos são trazidas pelos livros, pelas comunicações. Então é o Mestre de novo vivo, presente no meio de nós, sendo o nosso consolo, sendo o nosso esteio. E nós, como nós estamos diante disso?
Será que nós estamos vendo o Mestre, sentindo realmente a sua presença? Porque ele não se aparta de nós, mas ele respeita o nosso momento de sentir a sua mão estendida. Um exemplo, para que consigamos enxergar as diversas moradas dentro de nós, que são os nossos pensamentos, como constou na nossa leitura. André Luiz, quando ele estava lá no umbral, naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros anos em que ele desencarnou, ele tinha junto dele constantemente a mãe e ministro Clarencio, a pedido da mãe de André Luiz, que o acompanhasse. Então eles oravam e pediam. Só que André Luiz não os via. André Luiz não conseguia enxergá-los, mas eles estavam ali. Por que ele não os via? Porque a morada da mãe do André Luiz e de ministro Clarencio era uma morada de esperança. Era uma morada de amor, de entrega ao próximo. Eles já estavam vivendo a conexão com Jesus há mais tempo. Então a morada que eles edificaram era outra. A morada interior era outra. Porque eles estavam ali juntos, né? Então fisicamente, vamos assim dizer, estavam na mesma morada. Mas não se viam, porque a morada deles era uma. A de André Luiz era uma morada da desesperança. Era uma morada do medo, da falta de confiança, das dúvidas. E aí, depois de muito sofrer, em que ele faz uma prece bastante sentida, rogando ao Criador, porque deve haver alguma coisa além disso aqui, desse lugar onde eu estou, ele roga e aí ele enxerga ministro Clarencio. Não estava ali? Estava, sempre esteve. Então, naquele momento, abrem-se para ele outras moradas, mas dentro dele mesmo. Então, ele consegue enxergar aquilo que ele não via. Percebem? Há muitas moradas na casa de meu pai, dentro de mim mesma. Dentro de nós há muitas moradas, de acordo com aquilo que nós sintonizamos. Se nós estamos plenos de beleza, conseguimos olhar para uma flor, enxergar a sua cor, sentir o seu perfume, sentir a conexão com o Criador, se nós conseguimos manter a esperança, a fé, a coragem mesmo nos momentos difíceis, não nos esquecendo da fala de Jesus, não turbe o vosso coração, esta morada que nós edificamos, ela está num nível diferente da morada do irmão meu, que é um encarnado habitante da mesma morada física, planeta Terra, mas que está cheio de desesperança, de ódio, de crueldade no coração, que se apartou completamente do Criador, que sequer se lembra da existência de Jesus. Estamos na mesma morada física, mas estamos muito distantes da morada espiritual. Esses irmãos são aqueles que precisam da mão estendida. Nossa, porque estamos mais próximos. Mas Jesus não estende a mão a eles, é a mesma mão que é estendida a eles e que é estendida para mim, que estou num outro patamar de plenitude ou de conexão, por exemplo. A diferença é que talvez eu esteja mais próximo de segurar na mão do Mestre, de convidá-lo, de aceitar o seu convite para caminhar com ele. E este irmão, a quem o Mestre estende a mão, sempre está ainda muito distante. As suas lutas serão muito mais difíceis, por falta de confiança, por falta de entrega ao Mestre. Então, que essas reflexões nos tragam uma confiança no futuro, porque há um futuro tão imenso e maravilhoso à nossa frente. E era isso que o Mestre também alertava neste último encontro com os discípulos. Não é este o momento, ele não é único, vamos
vamos vislumbrar um futuro, porque o futuro é muito promissor. As moradas futuras são promissoras, mas elas têm que nascer primeiramente dentro do coração de cada um. Temos que abrir as portas do coração para aceitar o Jesus que já caminha conosco e a sua verdade, o seu caminho, a sua vida, é aquilo que Ele é para nós. Aceitando isso, nós teremos força como os que tiveram os seus discípulos, os primeiros cristãos, para enfrentar todas as provas. Se tivermos isso, seremos também fortes para enfrentar as nossas, para galgar novas moradas, até que um dia cheguemos aonde Ele nos prometeu. Aonde eu estarei, vocês também estarão comigo. Então que fique aqui esta provocação, para que nós consigamos enxergar que edificamos dentro de nós uma morada, mas cabe a nós escolhermos como edificaremos, porque é a partir dela que nós habitaremos novas moradas. Júpiter, Saturno e outros planetas maravilhosos, como são esses que temos conhecimento através da nossa doutrina. Que Jesus, o nosso Mestre, permaneça conosco, trazendo o nosso Consolador. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Vamos acalmar os nossos corações e as nossas mentes. Vamos nos sintonizar com o Mestre, nosso amigo, nosso guia, governador espiritual do nosso orbe, esse nosso planeta amado, que hoje é a nossa morada. Agradecemos, Mestre Jesus, pelas oportunidades de crescimento dentro dessa morada, através, muitas vezes, de difíceis provas que não conseguimos alcançar as razões, mas que contando com a sua força, contando com a fortaleza que és para nós, temos conseguido caminhar neste plano. Agradecemos pelas bênçãos que derruba sobre cada um de nós. Agradecemos pela companhia constante, ainda que muitas vezes muitos de nós não consigam enxergá-lo. E pedimos, rogamos por todos os nossos irmãos em situações difíceis, que precisam do amparo, que precisam do seu consolo. Rogamos que esteja conosco nessa difícil fase da transição planetária que atravessamos, em especial por essa fase pandêmica. Rogamos que fortaleça os nossos irmãos de luta, aqueles que estão desencarnando em razão desta pandemia, e aqueles de nós que aqui ficamos, seguindo na nossa luta. Obrigado, meu Mestre, obrigado, meu Pai Criador, que nos recebeu nessa morada desse universo, com tantas belas moradas que nos aguardam na nossa escalada evolutiva. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.